Fala galera, hoje vamos falar sobre raças, ou como no GURPS, modelos raciais, que são basicamente uma maneira de incrementar a nossa campanha, deixar ela mais legal, assim, mais diversificada. Os cenários de campanhas mais populares, como medieval e ópera espacial, você tem várias raças ali para galera escolher, para dar aquela diferença na party, cada um escolher um, fica mais divertido. E aqui eu vou fazer vamos criar uns modelos para mostrar para vocês como se cria modelos raciais para o seu jogo, ou você pode também usar os que eu já criei aqui para a sua campanha já. Então você não precisa perder tempo, pega o que já está aqui, joga na sua mesa. Eu vou usar somente atributos, vantagens e desvantagens. Mas você pode ainda incrementar mais coisa ainda com atributos secundários e qualidades e peculiaridades. Então fica a seu critério, mas aqui eu vou deixar no mais simples, que esse é o meu objetivo aqui, é sempre simplificar, para à medida que você for aprendendo, você expandir a ideia, o conceito, à sua vontade. Eu criei 8 modelos raciais aqui, todos voltados para campanhas medievais. E no final do vídeo eu vou dar uma ideia de como você trabalha ela na sua campanha. Então, a primeira raça que nós vamos criar aqui é o anão. Nós vamos colocar aqui os atributos e as vantagens para no final descobrir quanto custa em pontos de personagem ser um anão. Então, o primeiro atributo, ele tem vitalidade mais 1, então 10 pontos, eles são saudáveis. Tem um modificador de tamanho menos 1, então são um pouco mais baixo que o humano padrão. Idioma, eles sabem falar anão e comum com sotaque, então mais 4 pontos. E as vantagens, ele tem visão no escuro, ele enxerga no escuro total. Resistência a veneno, mais 3. Expectativa de vida ampliada, então ele vive mais, o dobro do que um humano normal, mais 2 pontinhos. Resistência a veneno foi 5 pontos. E força de levantamento, 3 níveis, 9 pontos. Esse força de levantamento basicamente diz que quando, na hora que você for calcular quanto de carga você consegue carregar, você calcula como se você tivesse mais 3 na força. Então, se você, por exemplo, tem força 10, então seria como se você tivesse força 13, e aí você calcula o quanto de força exatamente quanto de carga você vai ter, você vai conseguir levantar. Então aqui vai ser como se ele tivesse 3 pontos de força a mais só para calcular a carga que ele levanta. E aí na soma de todas essas atributos e vantagens, o anão vai custar 55 pontos para você ser da raça dos anões. Então você tem lá 100 pontos de personagem, você paga 55, você leva todo esse pacote aqui para você já de cara. E aí o resto você vai construir o seu personagem aí que você quiser. O próximo nós temos o elfo. E aqui você repara que o valor para ser um elfo, ele está, né, entre os colchetes ali, só que ele tem dois valores divididos, ele tem 68 pontos e 80 pontos. Por que isso acontece? Porque o elfo ele tem uma vantagem, que ela é por nível, e que o jogador pode escolher o nível que é dessa vantagem. Que no caso ali é a aparência. Então, começando do começo. Atributo, destreza mais 1, 20 pontos. Idioma, ele sabe falar élfico e comum com sotaque, então mais 4 pontos. Das vantagens, ele tem aparência atraente a muito elegante. O que isso quer dizer? Basicamente que existem níveis de aparência, e no caso do elfo ele começa já com aparência atraente. Mas se você quiser que ele seja mais bonito, vai entre o Valdir lá do Abismo de El, no Duas Torres, e a Galadriel. Então você tem esse nível de beleza. Acima de muito elegante ainda tem lindo ainda, mas eu deixei isso para que fosse somente para raças sobrenaturais, tipo vampiros, não, tipo anjos e sucubos, essas coisas assim, bem mais de outros planos assim. Então você tem esse nível. E dependendo do nível que você escolher para o seu elfo, o custo do modelo racial vai ser diferente. Então se você escolher só atraente, você vai custar 68 pontos. Se você escolher muito elegante, você no final vai custar 80 pontos. E no meio do caminho tem só elegante, que custa 12 pontos. Então você calcula todo o resto aqui e aí mais ou menos você já sabe quanto é que vai custar. E aí você tem aptidão mágica, todo elfo tem aquela sensibilidade maior à magia. Equilíbrio perfeito, já está explicativo. Visão telescópica basicamente é aquela cena do Legolas vendo os hobbits de longe. Então ele consegue enxergar mais longe. 5 pontos, equilíbrio perfeito 15 pontos, aptidão mágica 5 pontos. E idade imutável, os elfos não envelhecem como os humanos, então mais 15 pontos. E aí fica ali entre os dois valores. Quando você for fazer seu elfo, você escolhe o nível ali de quão atraente, quão bonito ele é. Os elfos são magicamente mais bonitos, tem uma aura mais bonita do que os humanos. O próximo
nós vamos ter os elfos negros, também separado ali, seu valor por colchete, pelo mesmo motivo. Eles têm tanto também a aparência tanto atraente ou muito elegante. Muito elegante, então vocês vão escolher o nível ali entre atraente, elegante e muito elegante. Atributos, também destreza, mais 1, então mais 20 pontos. Idioma élfico, comum com sotaque, 4 pontos. Aptidão mágica, 5 pontos. Equilíbrio perfeito, mesma coisa. E aqui ele tem visão escura, igual ao do anão, 25 pontos. Equilíbrio perfeito, 15 pontos. Idade imutável, 15 pontos. E aqui nós temos a primeira raça com desvantagens, que no caso é o estigma social. Eles sofrem preconceitos, os elfos não são muito bem vistos na superfície. Eles vivem nos Underdarks, aquela para bem do Drow mesmo, do D&D. E aqui nós temos também a outra desvantagem, que é fraqueza à luz do sol. Eles recebem um dado de dano a cada 5 minutos que eles ficam no sol. Só que essa desvantagem, ela originalmente custaria 30 pontos de desvantagem para a raça, mas como eu peguei que o dano seria somente na fadiga, então cortou pela metade, ele só recebe 15 pontos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele lá no sol, toda vez que ele tiver a cada 5 minutos, o mestre joga um D6 e aí ele vai tomar isso nos seus pontos de fadiga. Se ele tiver ali a média, ali só 10 pontos de fadiga, ele dura de basicamente 10 minutos a quase 1 hora ainda no sol, antes de perecer, dependendo praticamente da sorte dele. Então você faz aí, você vê aí que nesse caso, quando ele tem as desvantagens, você vai subtrair isso lá dos pontos. Então a gente subtraiu 25 pontos lá da soma total, das vantagens e dos atributos, e aí ele ficou com um valor entre 63, quando você pegar só atraente, e a 75 se você pegar muito elegante. Então, você já está entendendo como está funcionando aí, é basicamente a brincadeira. Você vai pegando ali os atributos e somando com as vantagens e vai tirando as desvantagens. O atributo também pode mudar, né? Você pode ter atributos negativos. Mais pra frente vamos ver isso. A próxima raça, meio elfo, 30 pontos. Tem só destreza mais 1, 20 pontos. Idioma comum e elfo com sotaque. Então, ao contrário dos elfos que falam elfo, claramente o meu elfo só fala comum e fala elfo com sotaque, então 4 pontos. De vantagens, ele tem aparência atraente, só isso. Ele tem vários níveis de aparência, não, ele só tem atraente mesmo. Expectativa de vida ampliada vezes 1, então ele vive o dobro que o humano, diferente dos elfos que têm idade mutável. Visão telescópica, também, um nível. E desvantagem, tem estigma social, é considerado um paira. Eu baseei isso aqui um pouco mais naqueles negócio do Tormenta, assim, que os elfos conseguem reconhecer quando tá diante de um meu elfo. E eles são meio desprezados, assim, pela galera. Se não me engano, era isso no Tormenta. Então, se não for, imagine que nesse cenário de campanha, você imagina que os meu elfos sofrem certo preconceito dos elfos naturais. A próxima raça que nós vamos falar vai ser o Halfling. E aqui nós temos uma raça que custa somente 3 pontinhos. Tem atributo força menos 4, então é menos 40 pontos que ele leva. Tem modificador de tamanho menos 2, então eles são mais baixos ainda do que os anões. Idioma só o comum. E vantagem, ele tem duro de matar 8. Silêncio 4, ali 4 níveis, 20 pontos. E sorte 15. Como funciona esse negócio de duro de matar? Por que ele tem duro de matar? Porque ele é parrudo? Não. Basicamente, duro de matar, praticamente aqui eu imaginei como se os Halflings fossem muitas pessoas com muita sorte. Então, no caso, eles acabam por... Em mesmo situações assim, de vida ou morte, eles têm uma chance maior de sobreviver, porque eles naturalmente têm uma sorte assim, mágica sobre eles. Alguma divindade que criou eles abençoou eles com muita sorte, então eles têm uma chance maior de sobreviver a ambientes hostis de combate assim. Silêncio, provavelmente faz ele ser um bom ladino, né? Ele tem mais ganha um bônus em teste de furtividade. E sorte. Basicamente, uma vez por sessão do jogo, o jogador pode rejogar os dados para algum teste, em qualquer situação, qualquer teste que ele fez, atacar, teste de escalada, qualquer coisa que você imaginar de teste que ele teve que fazer, ele pode, uma vez por jogo, rejogar aqueles dados. Então, os Halflings, nessa minha ideia, eles são abençoados com sorte, são sortudos. Então, o próximo é o meu Orc, ele tem atributo força mais 1, então 10 pontos. Aqui você pode escolher entre falar comum e orc com sotaque, ao contrário, ou falar comum com sotaque. Então, vai na sua escolha aí. 4 pontinhos para aquele que você escolher. Vantagens, ele tem paladar e olfato aguçado mais 1. Então, ele sente o cheiro mais facilmente, cheiro de veneno, cheiro dessas coisas assim. Faz o teste com um bônus aí. Hipoalgia, ele sente dor, mas ele sente menos dor do que uma pessoa normal. Então, ele aguenta ficar mais tempo de pé, aguenta mais algumas porradas assim, que praticamente derrubariam uma pessoa normal. Em termos de teste para saber se ele tem no teste de vitalidade dele ali, para saber se ele aguenta continuar de pé, mesmo depois de levar castigos severos. Então ele sente menos dor. Ele tem visão noturna
Atenção que visão noturna é diferente de visão no escuro. Visão noturna, ele ainda vai precisar de uma pequena fonte de luz para poder enxergar. Enquanto visão no escuro é hebreu total. Visão noturna ainda precisa. É aquela visão na penumbra, que muitas traduções eu lembro, acho que no D&D e no Tormenta também vinha com visão na penumbra. Desvantagem, eles são feios, menos 8. E reputação, menos 2 também. Aí só quase a mesma coisa do elfo também. A galera não é muito chegada no meu orc. Antigamente eu lembro que muitos falavam assim, acho que era no Tormenta também, que falavam, né, que muita gente fica imaginando como foi a origem traumática que tenha sido para acontecer um meio orc, né? E aí vai, por isso que acaba tendo uma reputação ruim. E aí, né, o jogador na hora interpreta aí do jeito que é. Alguns abraçam lá do meu orc total, né, e vão se tornar mercenários sanguinolentos, ou lá tenta revitalizar isso, né, se tornando heróicos, provando para as pessoas que estão erradas. E os últimos duas raças que eu botei aqui são tiradas lá daquele jogo The Elder Scrolls, que muita gente conhece somente como Skyrim, mas tem várias, é uma franquia de jogos bem grande, bem antiga. E aqui eu peguei, o primeiro foi o povo réptil, que nada mais são do que os argonianos, lá do The Elder Scrolls. E aqui eu fiz uma adaptação deles aqui para esse cenário aqui. Não são exatamente iguais aos argonianos, mas estão aqui para mostrar a variedade que você consegue fazer com o sistema GURPS. Então, povo réptil, 61 pontos, ele tem atributo destreza mais 1, 20 pontos. Idioma Aqua, comum com sotaque, mais 4 pontos, vantagem. Respira, não respira, então ele não precisa respirar embaixo d'água, tem as guerras ali, 10 pontos. Fala subaquático, então ele consegue se comunicar embaixo da água. Membrana nictitantes, esse aqui eu vou ficar devendo, esse aqui não consigo falar, membranas nictitantes. São praticamente uma membranazinha que abaixa aqui no olho para proteger ele quando ele está embaixo da água, mas também serve até em deserto também, aquela chumaça de areia, da tempestade de areia, ele baixa essa membrana e fica com um olho mais protegido. Também você tem umas proteções a mais, você dá uma lida lá no manual que você vai encontrar direitinho para que aqui serve mais detalhes. Ele também tem a vantagem resistente a venenos, são imunes a venenos, todos os tipos de venenos ali. E também tem resistente doença, mais 8, então para ficar doente ele tem mais 8 em teste de vitalidade para ver se ele fica doente ou não. Então são uns bichos assim bem resistentes a tanta doença como a envenenamento. Talento nascido na água, então mais 3 para todos os testes de natação, essas coisas. Mesmo que ele tenha a vantagem, a perícia em natação, praticamente eles são calangos que nascem na água, né? Então eles já nascem nadando os bichos. E desvantagem de sangue frio, o limite dele é 10 graus. Então, para um humano normal começar a ficar paralisado de frio, é 0 graus. No caso dele, então, com 10 graus ele já está sofrendo o mesmo efeito que um humano normal sofreria com 10 graus. E ele vai ter que precisar de alguma roupa, alguma coisa que proteja ele do frio. E por último, o povo felino, que basicamente são os Khajiits. 81 pontos, bem caro ser do povo felino. Atributos: destreza mais 2, 40 pontos. Idioma só fala comum. Tem pelagem, flexibilidade 5 pontos. Equilíbrio perfeito 15 pontos. Queda de gato 10 pontos, quer dizer, de 5, a menos de 5 metros de altura ele sempre cai em pé, então nunca sofre dano por queda. Tem garras, então o dano dele, quando ele está lutando só com as mãos, sempre vai ser dano por corte, não por contusão. Dentes também funcionam praticamente do mesmo jeito. Visão noturna, 9. Então ele, se tiver uma mínima fonte de luz, ele vai ter mais 9 para acertar, ele para enxergar qualquer coisa no escuro. Lembrando novamente que é visão noturna, não visão no escuro. Ele quase enxerga perfeitamente, totalmente no escuro, mas ele ainda precisa de uma mínima fonte de luz. E desvantagem, curiosidade. Então eles são muito curiosos. No caso aqui, ele vai ver uma alavanca ali e ele pode fazer tem que fazer mais pedir um teste de autocontrole. Ele tem que tirar 12 ou menos, senão ele vai lá e taca a mão na alavanca, ele abre o baú sem impedir, ele olha o que tem dentro do jarro. São curiosos, basicamente isso. Ele vai lutar contra a curiosidade dele. Atenção que as desvantagens da raça não contam para o seu limite de desvantagem em pontos. Então, se o mestre deu 100 pontos de personagem menos 30 de desvantagem, se você pegar uma raça que está ali dando menos 5, menos 30 de desvantagem, aqueles pontos ali que a raça dá não contam para o seu limite. Então, você ainda pode pegar 30 pontos em desvantagem, tirando a parte o que a raça já deu. E agora, duas dicas importantes. A primeira é: o jogador pode ter mais de um modelo racial? Assim, não, né? Para campanhas medievais assim, ia ficar mesquisa. Mas eu sei que o mestre, sei lá, cada mês uma sentença. Mas se o mestre deixar, não é problema meu. Mas
né, um elfo, anão, essas coisas assim não combina bem, então cada jogador só pode ter um modelo racial. Então, paga aquela pontuação, leva esse pacote. Mas pode acontecer de ter que sim acontecer de você poder juntar dois modelos raciais. Por exemplo, você tem um anão e foi mordido por um vampiro. Então você vai juntar e contraiu a doença de vampirismo. Então você vai juntar o modelo racial vampiro com o modelo racial anão para praticamente fazer o seu anão vampiro. Se houver conflitos de vantagem com desvantagem, essas coisas, por exemplo, o vampiro dá visão aguçada e o anão é cego. E aí o mestre na adapta tem a palavra final de dizer se ou ele continua cego, ou então ele vai ter visão aguçada, ou então se anula e ele só volta a enxergar normalmente. Fica a critério de cada mestre. E a segunda dica que eu dou é o mestre basicamente proibir as vantagens que estão nos modelos raciais, como visão no escuro, visão na penumbra. Porque senão o que custa o humano simplesmente ir lá comprar todas essas vantagens e não ser da raça. Então não tem nada de especial ser de um modelo racial se você como humano tem acesso às mesmas coisas que todas as outras raças têm. Então, no caso, se você se separar ali, se o cara que quer ter aquela vantagem ali, visão no escuro, ele tem que ser de uma raça que tenha visão no escuro, ou durante a campanha, né, conseguir um item que dê a ele esse poder de ver no escuro. As únicas exceções do caso aqui, na verdade só tem uma exceção, que é a aptidão mágica. No caso, essa vantagem tem que estar disponível realmente até para os humanos, né, para poder todos eles fazer o mago humano, vai com vários níveis de aptidão mágica. E se você for um mestre ainda um pouco mais caridoso, você permitir que o jogador tenha pelo menos um nível de alguma dessas outras vantagens que trabalham com níveis. Então, visão noturna, atraente, como ela tem vários níveis, você deixa que o jogador permita ele ter pelo menos só um nível daquela vantagem. Para valorizar, porque senão, como eu disse, você simplesmente pega um humano ali, pega todas as vantagens que tem das outras raças, então não adianta você encher o jogo com modelos raciais se as vantagens de ser a modelo racial não tem nenhuma. Então, a maneira que você faz é simplesmente proibindo para fora daquelas raças o jogador não ter acesso a elas, simplesmente sendo um humano criado normalmente com a pontuação normal. E é isso. Tudo que eu tinha para exemplificar de modelos raciais que eu criei aqui, fiz de uma maneira bem mais simples, para que você possa já usar eles na sua mesa, trabalhar eles na sua mesa, ou então modificar à medida que do jeito que você quiser. Você quiser mais parecido com o Senhor dos Anéis, mais parecido com Dragon Age, com The Elder Scrolls mesmo, você vai incrementando do jeito que você quiser. Curta, comente, compartilhe. Qualquer dúvida, escreva aí embaixo dos comentários. E é nóis.